Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós nos dias de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 a seguir, que diz assim: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, e nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não, não os ferirás. Ferirás tu o que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Irmãos, que palavra tão maravilhosa esta palavra do Senhor para nós nesta manhã, através desses versículos, né, irmãos? Que Deus, Ele vem nos falar o poder que há em Cristo, o poder que há no nosso Deus. Irmãos, como Deus sabe de todas as coisas, como Deus vê todas as coisas, como Deus contempla, irmãos. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele diz que não há nada encoberto, nem o que está escondido, não há nada oculto, que o Senhor não venha mostrar, que o Senhor não venha revelar aos seus servos e os profetas. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui que uma certa feita, o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. E neste meio tempo, o rei da Síria, ele entrava lá no seu quarto, só ele e alguns dos seus servos. E naquele quarto, escondido, só ele e os seus servos.
sabia os planos que ele fazia. Ele achava que só ele conhecia os seus planos, porque ele dizia: olha, em tal lugar vou montar o meu acampamento e nós vamos pegar Israel de surpresa. Em tal lugar eu vou colocar vocês, o meu exército, e quando Israel passar, porque é o caminho deles, quando eles passarem por ali, eu vou atacá-los, nós vamos matá-los, nós vamos acabar com Israel. E a palavra do Senhor fala que ele falava isso na sua câmara de dormir, trazendo para os nossos dias no seu quarto em oculto. E ali ele planejava, fazia planos e levava adiante os seus planos e colocava lá, naquele determinado ponto do caminho, eles colocavam o seu exército, preparava a emboscada e aguardava Israel passar por ali. Mas enquanto ele estava no seu quarto fazendo os seus planos, o Senhor Deus, que cuida dos seus, que ampara os seus, que não deixa passar nada despercebido, que está 24 horas vigiando, olhando e guardando e conservando o seu povo, ele falava por intermédio de Eliseu. Deus mostrava para Eliseu. E Eliseu, profeta do Senhor, chegou para o rei de Israel e falou: ó rei, tome cuidado em passar por determinada parte do seu caminho, não vá por ali não, porque o rei da Síria está em tal lugar para atacar, para prejudicar, para acabar com Israel. E o rei de Israel mandava os seus servos olhar. E quando eles olhavam e via realmente que o acampamento dos sírios estavam lá, o rei de Israel ia para outro canto e se escondia em outro lugar. E o rei da Síria se indignou, ele ficava ali na espreita, ficava ali olhando, esperando o povo passar e nada de Israel passar naquele dia, naquele lugar, naquela hora. Então ele ficou, irmãos, preocupado, ele ficou desesperado, ele ficou ali com raiva. Porque ele dizia: peraí, mas por que eu armo meu acampamento em tal ponto da estrada e não passa Israel justo no lugar que eles estão acostumados a passar? Eles não passam ali. Porque toda vez que eu armo meu acampamento, meu ataque, preparo tudo, Israel não passa por ali. Então ele chama seus servos e pergunta: quem de vocês é com o rei de Israel? Quem de vocês que estão aqui, quem é o traidor? Quem é aquele que anda contando as minhas estratégias, anunciando ao rei de Israel os meus planos, levando até ele as emboscadas, os pormenores das minhas estratégias, que eu não falo com mais ninguém, só falo com vocês aqui dentro deste quarto. Quem de vocês anda me denunciando para o rei de Israel, que está do lado do rei de Israel, para fazer com que eu não consiga executar os meus planos? E um dos seus servos olha para o rei e diz: ó rei da Síria, nenhum de nós é contra o Senhor e a favor do rei de Israel. Nenhum de nós está contra ti e com eles, não. Mas existe um homem lá no meio de Israel, lá em Samaria, no meio de Israel, do povo de Deus, que ele conta para o rei de Israel todas as suas estratégias, revela tudo para o rei de Israel, porque ele é homem de Deus, é profeta de Deus, e Deus mostra tudo para ele. E o rei então fala: vá buscar esse homem, traz esse homem aqui. Vocês vão ter que ir lá e trazer ele aqui. E preparou o exército, preparou um grande exército, preparou seus carros, seus cavaleiros e enviou a Samaria, a Dotã, para buscar o profeta do Senhor, o homem de Deus. E a palavra do Senhor nos revelou aqui que quando eles foram e cercaram Samaria, irmãos, era só um homem. Mas para você ver, irmãos, a preocupação,
o medo que os inimigos do povo de Deus tinham, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Que ele tem, o inimigo tem, irmão, preocupação, ele tem temor de um homem, de uma mulher que busca Deus, que tem segredo com Deus, que tem mistério com Deus, que tem profundidade das coisas de Deus, porque ora, consagra, jejuma. O inimigo sabe, irmãos, que ele não pode enfrentar, porque você é mulher de Deus, homem de Deus, de oração, como Eliseu era um verdadeiro profeta do Senhor. E a palavra do Senhor fala que então o rei prepara um grande exército para buscar Eliseu. E então aquele grande exército vai e cerca Samaria. E quando levanta-se pela manhã, o moço, o rapaz que trabalhava com o profeta, né, o seu servo ali, levantou-se pela manhã, que saiu para fora. E quando ele olha, irmãos, está toda cercada Samaria de um grande exército, que vieram ali, irmãos, com tanta fúria para buscar Eliseu. E ele olha para Eliseu e fala: meu senhor, olha lá fora, como está cercada Samaria. E agora, meu senhor, o que vamos fazer? Está cercada, é um grande exército. O senhor é só eu e o senhor aqui. Como nós vamos fazer? Eliseu olha para ele e disse: não temas, Geazi, não tema, homem. Moço, não tenha medo, não tenha temor, porque mais são que estão conosco do que com eles. Você está enxergando com os olhos carnais, mas maior é o que está conosco, mais são os que estão conosco do que com eles. Que quem revelou não foi eu, quem falou não fui eu, quem livrou o rei de Israel e Israel não fui eu, foi Deus. Ele estava querendo dizer nesta palavra. Quem estava com o rei de Israel é o Senhor. Quem está conosco é o Senhor dos exércitos, homem. Não te preocupes, não tenha medo, não temas eles não. E Eliseu, para acalmar o coração daquele moço, ele pede ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para ele ver que o Senhor é conosco. Abre os olhos dele para ele ver que mais estão conosco do que com eles. E o Senhor abriu os olhos do moço. Quando ele olhou, havia muito mais com eles do que com os sírios. Havia mais com eles do que com aquele exército que estava lá. Porque em volta de Eliseu estava o grande exército do Senhor Jeová. Aquele que revela o oculto, o escondido. Aquele que tem poder, irmão, de revelar o que está escondido. Não adianta nós querer fazer planos escondidos, irmão. Deus conhece. Não adianta você querer fazer algo escondido. Deus está vendo. Existem profetas, existem pessoas que Deus usa na revelação. Existem pessoas que Deus usa na visão. Existem pessoas que Deus mostra o oculto, o escondido. Não adianta nós, mesmo cristãos, irmãos, mesmo sendo servos de Deus, porque Deus mostrou aqui, irmãos, 2 tipos de revelação. O que o homem mau estava praticando lá, querendo fazer o mal contra o povo do Senhor, contra Israel, e Deus mostrou para aquele moço de Eliseu, mesmo andando com Eliseu, sabendo que Eliseu era um homem de Deus, que bastava uma palavra de Eliseu, não precisava nem se preocupar, que aquelas palavras que Eliseu fazia, Deus confirmava. Deus precisou mostrar para ele era cristão, ele era considerado um servo de Deus também, porque ele andava com o profeta, ele trabalhava com o profeta, e já estava acostumado a ver as profecias de Deus se cumprindo por intermédio de Eliseu, mas ele temeu quando viu o exército terreno. Não adianta, você pode estar temendo o exército do inimigo, pode estar aí na tua casa agora temendo Satanás, que tem vindo com fúria contra os crentes, contra os cristãos. É cada dia uma notícia, cada dia um trama, cada dia um projeto maligno, cada dia, irmãos, o diabo faz reuniões e mais reuniões para atacar você, sua família. Muitas vezes você está temendo aí, mas não temas não, porque se assim Deus revelou, ele vai cumprir na sua vida. Se ele revelou
revelou que está destruindo o mal que vem contra ti, ele vai destruir. Se ele revelou que está abrindo porta, ele vai abrir. Se ele revelou para você através de um profeta ou através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo dom da relação, ele vai cumprir. Porque quando Deus fala, ele cumpre, ele não é mentiroso. A palavra dele não volta atrás vazia. Porque aqui Deus mostrou para Eliseu onde estava a estratégia, onde estava a emboscada armada contra o povo de Deus. Deus pode mostrar para o obreiro, para o pastor, para o evangelista, para o missionário. Deus pode mostrar para um irmão, para uma criança. Deus pode, porque Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele tem os seus olhos como chamas de fogo e que caminha sobre a terra. A Bíblia diz que Ele passa pela terra, e se Ele passa pela terra, Ele está vendo você aí, Ele está me vendo aqui, então não adianta nós querer fazer alguma coisa escondido, porque de Deus nada se esconde. De Deus nada se oculta. Nós temos que estar vigilante para não cair em tentação. Estarmos vigilantes para não deixar que o inimigo venha nos atingir pela fraqueza da nossa fé, achando que Deus não vai. Porque, irmãos, não é fácil. Quando vem um grande exército, quando vem o inimigo com toda a sua fúria, irmãos, é uma batalha espiritual travada, não é fácil vencer. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, como disse o profeta Eliseu, e está dizendo Deus através dessa palavra para mim, para você, que mais é o que está conosco, mais é o que está do nosso lado. Pode vir um grande exército. A Bíblia fala que o diabo lá no céu enganou a terça parte dos anjos, e com ele foi mandado para a terra todos que fizeram errados, que pecaram, que perderam o direito de estar no céu. Ou seja, ele pode vir uma terça parte dos anjos enganados contra nós, mas maior é o que está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, aquele que não tem medo de guerrear, aquele que vai adiante de nós. Ele é o nosso Deus. Irmãos, com a palavra ele pode destruir um grande exército. Você pode ver que através de Sansão, com uma queixada, matou 1000. Porque Deus estava com Sansão. Através do profeta Eliseu, Deus destruiu esses exércitos, envergonhou o exército, vai envergonhar o seu inimigo também. A estratégia que ele armou, a união que ele fez, os vetos malignos que ele planejou, hoje está caindo por terra, está sendo derrotado, envergonhado. Ele está sendo repreendido em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele peleja por você que ora, por você que consagra, por você que está dedicando sua vida em buscar ao Senhor, em andar segundo a vontade do Senhor. E para você que tenta enganar seu irmão, que tenta ludibriar alguém, não adianta, Deus está vendo. Mais cedo ou mais tarde você vai colher o que você plantou. Você vai colher a maldade que você lançou. Que a Bíblia fala que com a espada ferir, com a espada será ferido. Então, cuidado para não estar enganando o teu próximo, cuidado para não estar aí planejando maldade contra alguém da sua família ou contra o teu próximo, porque Deus está vendo. Os olhos do Senhor são chamas de fogo. A palavra do Senhor é que Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E o próprio Senhor Jesus nos fala na sua palavra, que o que faz culto, o que faz ungido, que está ali onde ninguém está vendo, um ser humano não tem capacidade de enxergar, Deus está vendo. O que é feito de escondida é anunciado no telhado. Então o Senhor também fala, em Provérbios também fala para nós tomarmos cuidado com o que nós falamos oculto na nossa casa, porque senão alguém vai, o passarinho, o pássaro pode levar, o vento pode levar, ou seja, não há nada oculto. Tem um ditado que fala, cuidado, parede tem ouvido. Ou seja, é um ditado mundano, mas é uma verdade. Você está achando que está escondido, mas não está. O Senhor está te vendo. O Senhor está aí. Porque quando Jonas foi lançado no mar, que ele foi para as entranhas do peixe, lá no profundo do mar, as algas cobriram sua cabeça, ele diz na sua oração, no oculto, o Senhor me viu. Lá dentro, lá onde ninguém imaginava, o Senhor estava me vendo. O Senhor me viu ali, como aqui nesse versículo que nós lemos. Ninguém sabia. Os servos dele, daquele rei da Síria,
Viram sim ele planejando, contou para eles, mas nem foi eles que falaram, porque enquanto ele estava ali contando para os seus servos, Deus estava contando para Eliseu lá em Samaria, olha, fala para o meu rei, o rei de Israel aí, Eliseu, fala para ele, não vá passar por aquele caminho, não vai por aquela estrada, não passe naquele lugar, porque é lá que o inimigo está esperando. Quantas vezes Deus tem falado para você, não vai em tal lugar, você vai. Não passa por tal lugar, você passa, mas seja mais obediente à voz de Deus. Se Deus falou para você não ir, não vá. Você que quer mudar de casa, mudar de cidade, se Deus não determinou, não disse não vá, não vá. Porque o inimigo pode estar te esperando lá com uma emboscada. Se tua mãe está falando para você, minha filha, não vá em tal caminho, não anda com tal pessoa, não faça tal isso, não faça aquilo, não faça, porque pode ser a voz de Deus falando na boca dela para te livrar do laço do passarinheiro, do inimigo que te acerca, que está esperando lá na esquina para te fazer o mal. Então vigia, não pratica tal coisa. Você que fica no oculto, no escondido do seu quarto, planejando coisas, o inimigo está te esperando para te laçar, mas se você ouvir a voz do Senhor dizendo agora nesta palavra, não faça tal coisa. Ah, mas Deus me livra. Deus livra aquele que vigia, aquele que toma cuidado, aquele que não pratica tal coisa. Se você sabe que vai cair no laço, que vai cair na perdição, você sabe que aquele caminho não é o certo. Se você praticar, você vai perecer. Mas se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, a voz da tua mãe, a voz do seu pai, e não praticar tal coisa, você será honrado, abençoado e livre do mal que está para vir contra a tua vida. Porque a palavra do Senhor fala que o inimigo, ele não brinca, irmãos. O inimigo, ele está 24 horas ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E se nós não vigiarmos, ele pode nos tragar. Mas se nós estivermos vigilantes, como estava Eliseu lá em Samaria, Deus não mostrou para Eliseu que o exército da Síria vinha contra ele. Deus mostrou para Eliseu que o exército queria pegar Israel. Mas quando foi para vir contra ele, Deus não falou nada para Eliseu. Naquele momento que o moço contou para Eliseu que estavam cercados, foi que Deus falou através dele para o moço, olha, meu filho, fica tranquilo, não temas, o Senhor está conosco, o maior é o que está conosco. Muitos são os que estão conosco do que com eles. Vê lá, se o exército dos sírios tinha lá 50 mil pessoas, né, de soldados, com Eliseu tinha muito mais, porque não era Eliseu que ia pelejar, mas era o Senhor com o teu exército que pelejaria por eles. E ali Eliseu, então, Deus deu uma estratégia para Eliseu e através da palavra de Eliseu, ele falou para o Senhor, Senhor, segue esses homens, Senhor, porque quem tinha armado a emboscada para pegar Israel foi o rei da Síria. Só que depois que foi descoberto os planos dele, ele não foi capaz de ir lá e falar com Eliseu. Não, ele mandou o seu exército, ele mandou os soldados dele lá. Porque é assim, irmão, o inimigo faz seus planos. Quando Deus revela e livra nós dos planos do diabo, ele manda os seus adeptos, ele manda os seus anjos lá, os seus capanga para vir contra nós. Para vir, por quê? Porque ele não tem capacidade e coragem de enfrentar, porque sabe que você é de oração, você é de consagração. Fala assim, se tiver que atingir, vai atingir o meu subordinado e não a mim. Então, fica atento, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. O Senhor vai livrar você, a sua casa, a sua família, mas desde que você mantenha a sua fidelidade a Deus e sinceridade e temor, servindo ao Senhor da maneira que agrada a Deus. Porque, irmãos, não adianta você dizer que serve a Deus e praticar tudo quanto é coisa que desagrada a Deus e agrada ao inimigo. Porque ele vai conseguir tocar em você, mas se você conseguir manter sua fidelidade, manter sua sinceridade na presença do Senhor, orando, jejuando, firme ali, fazendo o querer do Senhor, como mandava o profeta Eliseu, pode ter certeza, irmãos, qualquer plano do inimigo cai por terra, qualquer estratégia, qualquer emboscada, qualquer trincheira, qualquer coisa que o inimigo lançar no teu caminho, cai por terra, porque quem peleja por você é o Senhor, quem guarda você é o Senhor, quem livra você é o Senhor. Então nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos, temos que estar... O Senhor fala para nós assim, ó,
Entra no teu quarto, fala com o teu pai em oculto, e o teu pai que te vê em oculto, ele te recompensará. Que você possa usar o seu quarto, não para planejar coisas ruins como aquele rei da Síria, mas que você possa usar o teu quarto, possa usar esse quartinho de oração para orar por alguém, para falar do amor de Deus através de um áudio com alguém, que você possa levar a palavra de Deus para alguém através do louvor. Aí você possa usar o oculto do seu quarto para entrar na oração, na consagração, no jejum com o Pai, lendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Que seja para isso o oculto do seu quarto, para que Deus venha te dar recompensas maravilhosas, para que você possa ter na tua vida a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a unção de Deus, para que quando o inimigo estiver armando algum laço, você esteja pronto para vencer os laços do inimigo, para quando o inimigo vier, você esteja preparado para guerrear, porque quem vai estar contigo vai ser muito mais do que o que está com eles, porque vai estar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o exército de Deus ao seu favor para pelejar por você. E depois que Eliseu chegou lá fora e viu que o Senhor mostrou toda essa visão, né, que estava com ele, então ele falou: Senhor, cega os olhos desses homens aí, cega os olhos dele. E o Senhor cegou, o Senhor colocou cegueira naquele exército. Então Eliseu disse: olha, vocês estão procurando uma pessoa, mas a pessoa não está aqui não. A pessoa que você está procurando não é essa aqui não. Vou levar você até ela. Vou levar você até ela, porque na verdade, irmão, o rei, ele não estava mentindo, porque na verdade o rei, ele tinha mandado, né, o rei da Síria mandou aquele exército para pegar Eliseu. Por quê? Porque ele poderia prender Eliseu, matar Eliseu. Então, quando ele planejava alguma coisa contra Israel, Eliseu não ia estar lá para falar. Entendeu? Então ele queria que levasse Eliseu a todo custo, porque assim ele ia prender, a Bíblia não fala se ia prender ou se ia matar Eliseu, eliminar Eliseu, mas mandou buscar. Então ele pensou assim: olha, na Bíblia não está escrito, mas a gente pode meditar que ele pensou assim: eu trazendo Eliseu para cá, eu vou fazer os meus planos, vou pegar o homem lá, né, de Israel, vou acabar com Israel e Eliseu não vai poder mais falar para eles onde estamos, como nós vamos fazer. Só que se engana, porque Deus não é Deus que dorme. Quando Deus vai dar a vitória, Ele dá completa. E quando Deus vai livrar, Ele livra de uma vez por toda. Então a palavra do Senhor fala que, né, aqui no finalzinho do versículo nós lemos, que o Senhor cegou aqueles homens, e aqueles homens dentro da cidade foi levado por Eliseu e falou: não, o homem que vocês procuram não sou eu. Não sou eu, não. Vamos lá que eu vou levar vocês para o homem que vocês procuram. E levou o exército para dentro da cidade. E quando estavam dentro da cidade, no meio de Israel, do povo de Deus, diante do rei de Israel, porque o rei de Israel era quem o rei da Síria queria. Era o rei de Israel. Então ele queria o rei de Israel. Ele queria acabar com Israel. Deus levou aquele homem lá dentro, colocou no... E quando estavam ali, tudinho, oh, coisa linda que Deus faz. Eliseu falou: Senhor, abre os olhos deles agora, eles vê. Quando eles abriram os olhos, Deus abriu os olhos daqueles homens. Eles olharam assim e perceberam que estava no meio de Israel. Mas imagina, irmão, o pavor daqueles homens. Imagina você, como eles não ficaram. A Bíblia não diz qual foi a atitude deles, mas eu tenho certeza que eles temeram. Aquele exército do inimigo temeu, porque eles tinham ido ali para buscar Eliseu e agora estava no meio, dentro da cidade, diante do rei de Israel. A prova é, irmãos, que o rei falou para Eliseu: eu vou feri-los esses homens? Eu posso feri-los eles? E Eliseu: posso, meu pai. Chamava até Eliseu de meu pai. Eliseu disse: não. Porventura você feriria o inimigo que você tomou pela espada? Não, não faz isso com eles não. Mas serve eles, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber e manda de volta para o seu senhor. Irmãos, a maior vergonha de um inimigo é quando Deus entra na peleja por você. Logo depois, é claro que a palavra do Senhor vai falar, né? Logo depois fala que depois que nós terminamos de ler esse versículo, logo no capítulo, no versículo 24,
vai falar que Samaria foi cercada novamente. Mas naquele dia, irmãos, a palavra do Senhor fala que eles não passaram mais. Muito tempo depois eles veio cercar Samaria, né? Mas naquele dia ali, com a vergonha, irmão, a vergonha foi tão grande para os inimigos que eles não passaram mais pelas terras de Israel. Então, não se preocupe. Se alguém está te humilhando, se alguém está planejando mal contra ti, somente fale para Deus. Faça como Eliseu, Senhor, cega os olhos dessas pessoas, Senhor. Cega os meus inimigos. Faz com que eles não fiquem me enxergando, não. Deus vai fazer, porque Deus faz. Deus faz. A palavra do Senhor fala que Ele tem poder de dar a vida e tem poder de tirar. Ai, mamãe, eu vou pedir para Deus matar. Não, eu não sei. Você vai pedir para Deus fazer justiça. E a justiça de Deus é justa. Ele sabe como fazer justiça. Porque aqui Eliseu falou, cega, Senhor, cega os olhos dele, tá certo? E depois Eliseu orou e pediu, Senhor, abre os olhos deles. Porque não era uma coisa eterna, era só por um momento para eles saberem que quem estava com ele era Deus. Foi só para mostrar para aqueles inimigos que em Samaria, com Eliseu e com o moço dele, estava o Senhor dos exércitos. Então não adiantava ninguém querer vir contra, porque, irmãos, não ia conseguir fazer o mal contra Eliseu. Porque quem estava com eles não era qualquer Deus, não. Não era qualquer coisa que você invoca, não. Era um Deus forte, poderoso na guerra. Aquele que nunca perdeu batalha e nunca vai perder. Porque ele é Deus e Deus acima de tudo e de todos. Quando ele determinar que o seu inimigo está derrotado em nome de Jesus. Se ele determinar que hoje você está sendo vitoriosa, você está em nome do Senhor Jesus. Porque é Deus quem te honra, é Deus que peleja por vós. O Senhor usou a boca de Moisés e falou diante do exército do inimigo deles também, de Israel. Não temas, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ou seja, não precisa falar, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa você tomar com as suas mãos a justiça. Mas deixa na mão de Deus. Ai, mãe, mas faz tanto tempo que eu estou orando. Porque você tem que orar, você tem que consagrar, você tem que jejuar. Eliseu não ficou esperando de braços cruzados, não. Ele estava ali, ó, confiante, ele estava ali firme, ele não desistiu, Eliseu nunca desistiu, Eliseu sempre foi firme, ele sabia o Deus que ele servia. Irmãos, é tão tremendo, porque Eliseu, quando ele recebeu a porção dobrada de Elias sobre a tua vida, ele nunca deixou de seguir Elias. Ele sempre viu que Elias era um homem de Deus. Elias, tudo que Elias falava, Deus confirmava. Tudo que Elias falava, Deus fazia. Ou seja, ele falou, se Deus pode usar o seu servo Elias, por que não usar a mim também? Então eu vou estar com ele. Tanto é que Elias falou para ele assim, ó Eliseu, vou te dizer uma coisa. Eu estou indo para Betel, eu estou indo para o Jordão, eu estou indo para tal lugar. E ele disse, eu vou contigo. Aí ele falava, fica aqui que eu vou em tal lugar. Ele falava, não, eu vou com você. Por quê? Porque ele queria a porção dobrada. Ele falou, aí quando chegou um determinado momento do caminho, Elias falou para Eliseu, pede-me o que queres que eu te darei. O Senhor está dizendo para hoje, não tem Elias, não tem Eliseu, porque já se foram há muitos anos atrás, né, irmãos? Há milhares de anos atrás já se foram. Né? Mas o Deus que usou Eliseu, o Deus que usou Elias, o Deus que usou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, usou Débora, usou, irmãos, mulheres também. Deus usou mulheres também para ajudar os servos dele. Deus usou, irmãos, crianças. Deus usa qualquer que ele quiser lugar para ele usa. Porque o importante é que o nome dele seja glorificado. Mas o Deus que já usou esses servos e profetas, pode te usar também, está aqui também. O mesmo que revelou o oculto escondido para Eliseu, o oculto escondido para Elias, o Deus que usava Elias no profundo e no escondido, né, irmãos? Nos mistérios mais lindos que você pode ver que Deus usava Elias, Eliseu. Irmãos, Deus pode usar você também. Então você tem que ter que manter como Eliseu mantinha ali, ó, firme. Não vou deixar você, Elias, não vou. Mesmo que eu sei que o Senhor vai te levar embora, mas eu não vou deixar, porque eu estou aprendendo, eu quero saber, eu quero aprender. E eu quero receber. E quando ele recebeu, aprendeu e continuou o ministério. E Deus honrou ele. Porque por uma palavra que ele falava, o Senhor o honrava. O Senhor cumpria. O Senhor fazia. Então você pode ser profeta da sua própria família. Profeta do seu próprio ministério. Profeta da sua própria vida. Para que o Senhor cumpra na sua vida. Porque
tem que estar fiel. Se você é fiel, meu irmão, se você é fiel, minha irmã, não precisa você ficar batendo de porta em porta buscando palavra. Não precisa você ficar buscando profeta Maria, profeta João, não. O Senhor pode usar você também. Porque o Senhor usou Eliseu, usou Elias. As pessoas vinham até ele, Vai vir pessoas, tem pessoas que podem vir até você e pedir uma oração. E você, por intercessão, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, em vez de fazer planos em como destruir. Ah, Maria falou para mim isso. Eu agora vou fazer um plano aqui e vou difamar ela, vou contar a vida dela para um e para outro. Não, irmão. Não. Ela contou para você, você faça como fez Eliseu, né? Olha aqui, mano, não temas, mas são que estão conosco, mas eu está conosco, mano. Eu vou orar, nós vamos interceder juntos. Você ora daí, ora daqui, Deus vai dar vitória. Você pode ser, meu irmão, minha irmã, um canal de bênção, como foi Eliseu para Israel. Eliseu para o rei de Israel. Israel, neste dia que a palavra está dizendo aqui, foi um canal de bênção e livramento. Deus quer que você seja um canal de bênção e livramento para pessoas da sua família, para as irmãs e os irmãos da congregação, sua igreja. Então, fazer algo para Deus, dentro para os bicos, servindo a Deus, sendo fiel, usando o oculto do seu quarto para intercessão, para meditação da palavra, para consagração e louvor a Deus. E assim Deus vai honrar você, a sua casa, a sua família. Deus vai abençoar você, o seu ministério, vai abençoar tudo que você colocar nas suas mãos. Porque você não vai estar fazendo a vontade do inimigo, que nem o rei da Síria. Mas você vai estar fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a bênção do Senhor vai te enriquecer, vai te honrar. O Senhor vai te honrar de uma forma, meu irmão, minha irmã, que jamais o seu inimigo vai entender. Porque Deus é aquele que nos vê no oculto e no escondido. E honra aqueles que se humilham e exalta aquele que dedica a sua vida por completo ao Senhor. Amém? O Espírito de Deus possa seguir falando mais em vossos corações. Que a paz do Senhor seja sobre a tua casa, a sua família. Que Deus possa te usar grandemente, meu irmão, minha irmã, na presença do Senhor também. Amém? E neste momento, como sempre, nós fazemos o apelo depois da palavra. Gostaria de saber, dizer para você que ainda não é crente, não aceitou Jesus, que você também vai entregar sua vida para Jesus Cristo nesta manhã, neste dia, nesta hora, que você estiver vindo esta lá, tá bom? E fazer a oração de confissão, você vai repetir essas palavras comigo. O Senhor vai fazer de você também um homem e uma mulher verdadeiramente servos de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, neste momento, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Sela-me com teu sangue para o dia da redenção. Senhor, eu estava desviado, mas agora eu estou voltando para o Senhor. Meu Deus, me ajuda a ser fiel, Senhor, para que eu possa também alcançar a salvação. Ó Senhor, meu Jesus, eu estava fraca na fé, já estava pensando em parar, mas o Senhor tem me dado essa oportunidade de voltar, Senhor, para ti. Então me fortalece, me dá ânimo, me dá graça, me dá coragem, porque eu quero ser um verdadeiro adorador e profeta na tua presença, usado pela mão do nosso Deus nesta terra enquanto viver. Amém. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Lembrando que você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já se inscreveu, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, né, irmãos, para que eles também possam ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, clique no like, né, para ajudar assim que você curtir aí, né, nessa mãozinha no joinha aí, você clicar aí no joinha, o Senhor, né, através de você pode salvar outras pessoas, porque o YouTube vai recomendar para outras pessoas e você pode estar ajudando também a ganhar almas para o Senhor através de simplesmente tocar nessa mãozinha aí, beleza, tá bom? Joinha aí, porque quando você clica, o YouTube recomenda e alguém vai ouvir a palavra, vai aceitar Jesus e você também será parte dessa alma salva e vai receber a recompensa do Senhor, tá bom, irmãos? Então ajude a ganhar almas para o Senhor, porque o intuito desse canal é levar a verdadeira palavra de Deus a cada um que ouvir as mensagens, tá bom? Então não deixe de deixar o seu like aí, tá bom, pessoal? Ajude nós para que Deus possa te abençoar e abençoar nós também. E lembrando que também comente um versículo, deixa aí, né, um versículo bíblico para nossa meditação. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.